3 anos após os eventos de Parasite Eve 1, o governo foi bastante ligeiro e fez uma equipe especificamente para eliminar ameaças mitocondriais. O incidente de Nova York não foi um caso isolado, pois tempos depois, outros mesmo que menores em relação ao anterior, ocorreram ao redor do país. Aya estava testando sua mira até que acerta o alvo errado, aí decide que é bom por hoje. E apertar quadrado para mirar e R1 para atirar ficou meio estranho. E não sei por que enquanto passava a música tema de Parasite Eve modificada, que ficou melhor que a Number One lixo de Bleach novo, a personagem não queria ir para a esquerda enquanto andava. Toda vez tinha que parar, virar e aí sim ir. Felizmente só aconteceu isso no começo, o que poderia ser considerado um bug, talvez. Pierce diz para Aya que ela deve ir novamente à Torre Acrópolis, eliminar as mitocôndrias, mesmo que ela já tenha feito isso semana passada, pois pessoas especializadas deixaram uma parte do prédio sem investigar, e Baldwin, o supervisor, que vai ser mencionado algumas vezes no decorrer da história, quer que ela acabe com o resto logo. Cada vez que a gente passar um inimigo nesse jogo, vai poder ganhar BP, que é a moeda para conseguir novas armas. Aqui a gente ainda acha algumas delas durante a gameplay, só que uma coisa que o primeiro continua melhor é na variedade delas. Aquele sistema ótimo de customização do primeiro foi simplesmente abandonado para dar lugar a um bagulho que a gente coloca na arma e que só pode um de cada vez. É uma merda. Aya sai com seu carrão e lá percebe que o assunto é sério mesmo nessa cutscene bem feita. Vários carros de polícia, um helicóptero que recentemente caiu descatitado no chão. Ela se identifica para um policial que a deixa passar. E lembra que eu tinha falado que lá no Shattered as conversas pareciam de duas pessoas conversando? Aqui é o contrário, é realmente dois bonecos dando informação pro jogador. 3 anos de atividade e mesmo sendo novato, não é possível que ninguém do departamento dele não falou que tem uns caras do FBI que resolvem umas paradas aí. Ainda mais depois do incidente de Nova York, que com certeza deixou um monte de testemunha. Ela já sai do elevador preparada para esbagaçar, mas não encontra ninguém, com vida pelo menos, já que todos os membros da SWAT que vieram estão sem vida na entrada, é F para eles. O save continua sendo o mesmo pelo telefone, onde a gente conversa com Baldwin, com um bom detalhe de que cada acontecimento a gente vai atualizando o relatório para ele. Nesse jogo os desenvolvedores colocaram um incentivo no jogador de passar todo mundo, já que durante as andanças por aí vão ter caixas de munição para repor o estoque. Infelizmente é só de pistola, mas acaba sendo muito bom depois que consegue algumas melhores. E pra pessoa que quiser jogar esse jogo, se prepare, porque ele vai te trollar, já que você precisa investigar 2 vezes em alguns momentos para a cidadã reparar que tem um item onde ela tá olhando e pegar. Cada pessoa tem um medo específico, mas se a gente colocasse em geral as coisas que assustam, em primeiro lugar vem o desconhecido, obviamente, e em segundo é a deturpação daquilo que é normal. Tipo um ser todo deformado, mas que grita e chora que nem um recém-nascido. E esse é o estilo dos monstros nesse jogo. Se um dia formos agraciados por um remake desse jogo que merece muito, tomara que seja de terror. Porque o que os desenvolvedores fizeram com alguns monstros aqui é sacanagem. Só não assusta porque é um jogo de ação. O único sobrevivente da SWAT nos dá a chave da cafeteria para salvar uma donzela, mas acaba se tornando um monstro nessa transformação completamente grotesca, o que mostra que algumas mitocôndrias agora conseguem se disfarçar como seres humanos. O combate aqui segue o mesmo, o único diferencial agora é que além da mira ter mudado de aparência, a câmera não congela na ação para facilitar em acertar na hora certa e causar mais dano. Nessa criatura esquisita tem um implante perto de sua orelha, ela pega, mas aí acaba sofrendo o erro básico de dar as costas pro inimigo que parecia estar morto. Mas essa gafe de principiante é justificável para apresentar o Rupert. Depois de dar um balaço nesse troço, ele diz o óbvio para Aya, que é pedir reforço, mas Baldwin nega já que todos os caçadores estão em serviço. E eu não sei porquê, mas ele achou que precisava da autorização para usar qualquer arma que encontrar. Quer dizer que quando a munição acabasse, Aya ia ter que morrer sem poder usar outra arma? Zé Comédia. Assim como primeiro vamos ter lugares secretos que são escondidos. Caramba, velho, essa frase é muito filosófica. Nessas câmeras de segurança de alta definição acaba aparecendo um cidadão andando por aí, muito suspeito. Já dentro de uma igreja, o careca estava sendo atacado por um vagabundo que pula igual o Kleber no Resident Evil 4. Ele acaba deixando uma chave para trás. E essa igreja tá meio estranha, não tem sacrário, não tem imagem. Acabamos entrando
no Igreja Protestante sai da Aya. Depois que encontrei essa coisinha, eu decidi nesse jogo focar nas metralhadoras mesmo, já que esperar pra atirar no momento certo não é pra mim. Ainda mais sendo bem satisfatório ver o dano aumentando a cada rajada nesses merdas. A chave que o Piruleta deixou não servia para progredir, mas sim conseguir esse lança-granada, recompensando quem gosta de explorar. Nesse jogo a exploração não é lá essas coisas, mas é boa pelo menos. Balduin faz finalmente uma coisa que preste, mandando o helicóptero para cá, mas obviamente antes de ir o jogo tinha que fazer a gente enfrentar esse maluco, que informa ser um caçador que nem a Aya, só que virado no Durateston, e sem necessidade alguma ele taca fogo no facão, só pra parecer mais legal mesmo. Fui testar o lança-granadas que provou obviamente ser uma boa arma, o problema veio depois. Se caso numa luta a munição da arma acabar, coisa que não acontece com muita frequência dependendo de como você tá jogando, ao contrário do primeiro jogo não pode acessar o menu e selecionar outra arma, vai nas curtas opções de acessórios. Ah, não colocou a outra arma nessas opções? Problema seu. E quando isso acontece num boss, se caso não tenha salvado recentemente, você vai ter que perder pro boss e ainda perder o progresso. É interessante você limitar as opções do jogador com as que ele mesmo escolhe. Agora experimente esquecer de equipar outra arma pra você ver um negócio. Com uma frase nada a ver, ele sai de cena. E agora mesmo eu lembrei de organizar os poderes especiais da Aya, porque eu tentei usar eles quando a munição acabou e não deu certo. O máximo de nível que dá pra upar é 3. E obviamente o principal é o de cura. Os de ataque são decentes, principalmente quando vem um monte de inimigos voadores. Usa o churrasqueira controle remoto e todo mundo cai. Aya tinha visto uma bomba no prédio e o Durateston aqui tá com detonador. Mas do nada ele pula no outro prédio, deixou o detonador, mas o infeliz tinha outro e usa. Felizmente o helicóptero chega a tempo para salvar os heróis. Balduin lisonjeia um pouco o trabalho de ambos, mas já mostra outro caso pra menina resolver. É aqui também onde revela uma coisa que me deixou meio... que foi que essa vai ser mais uma história que esconde suas atividades sem necessidade do grande público. Claro que não falar tudo, até porque imagina o que aconteceria se vazasse a informação de que alguns monstros conseguem se disfarçar de seres humanos. Meu vizinho parece suspeito, eu vou matar. Podia pelo menos falar o básico, que eu não gosto desse tipo de história que o problema fica escondido. Aí tem que ter cuidado pra não alarmar o povo, lixo. Diferente do outro parceiro do primeiro, Richard não vai ter uma participação tão grande, já que o virado no Durateston deixou o cara sem poder andar por aí de Magnum. O resultado das pesquisas de Pierce sobre o objeto que Aya trouxe mostrou que ele era um microtransmissor, ou seja, os monstros disfarçados de pessoas estavam sendo controlados por alguém. Lá vem, eu tô sentindo um cheiro de plot de organização criminosa fazendo experimento com mitocôndria, virou Resident Evil. Coincidentemente, o microtransmissor tinha um pouco de areia do deserto de Mojave, local que é a nossa próxima missão. Não sei porquê, mas tanto a metralhadora quanto o lança-granadas sumiram. Não tem nem no porta-malas, explorar pra quê, né? A cada monstro que aparece fortalece ainda mais o pensamento de que esse jogo tem que receber um remake de terror. E isso aqui é um cavalo. A partir daqui, Aya vai ter alguns diálogos diferentes investigando as coisas, que pode aumentar a curiosidade para ver mais. Mas é aqui, senhoras e senhores, onde o jogo apresenta a nova adição que temos. O recurso que me fez achar um lixo assim que voltei a jogar de verdade, os puzzles. Eu vou falar mais deles depois. Logo em seguida vemos um sobrevivente que logo pergunta se tem mais reforços, mas Aya diz que é só ela mesmo, fazer o quê? E o cara já pensa que de tanta gente mandou uma mulher pra cá, uma mulher, achando que é um desfile de moda. Após confirmar que ela não é uma criatura, o cidadão deixa a hostilidade de lado. Douglas, sim, esse é o nome dele, dá até as chaves de um dos quartos pra garota descansar um pouco. Dentre os monólogos, Aya solta a informação de que as mitocôndrias dela estão deixando a cidadã sempre jovem, e faz sentido isso acontecer, já que as mitocôndrias dela, além de fortalecer o corpo com poderes, deixam o núcleo de célula completamente sliced. Ainda no mesmo quarto, só que agora na varanda, temos uma visão mais ampla sobre a caixa d'água do local, onde curiosamente tem um cidadão
cidadão lá em cima. Depois dessa parte onde tem um tempo específico para chegar no local e eu sofri com a injustiça dos caras spawnando do nada e descendo a cabeçada na senhorita 2 vezes, precisamos sobreviver a uma manada de vagabundos até o cara decidir que seria legal descer a porcaria da escada. Este ser se apresenta como Kyle Madigan, sobrenome um pouco incomum. Ele é um detetive particular de Los Angeles que veio para cá investigar um abrigo. Agora de vez em quando eles vão se ajudar. Ainda no mesmo local temos uma coisa meio estranha. Tem um corpo em cima da caixa de um cara que já morreu faz tempo, porém, ele tá com a chave importante. Como que o Douglas não sabia disso? Tem alguma coisa com esse cara aí. Algumas vezes em gameplay, a Aya só vai pegar um item para realizar o puzzle depois que a gente investiga o problema, o que faz sentido. Essa é, pelo que eu me lembro, a única exceção e ficou bem esquisita. A mulher do nada pegar um imã de geladeira e falar que é útil. Com certeza. Já pensou você sair de casa sem ele? Muito perigoso. A primeira coisa que Aya repara no trailer do Douglas é a sua imensa variedade de armas. Para se manter a coerência da gameplay e história, o homem aqui vai vender as armas com os pontos que ganhamos por abate de criaturas. Como tava priorizando a metralhadora, eu não comprei a 12, mas sim essa pistola bucha do cacete que só presta na mão de quem espera a mira ficar no lugar certo. Dinheiro jogado fora, que só fui me arrepender depois. Douglas diz que o abrigo que Kyle contou fica nas montanhas e que uma empresa comprou o local há muito tempo atrás. Eu tô sentindo o cheiro de organização fazendo experimento em Resident Evil. Do nada eu ouvi um grito e decidi ir investigar. Só que para entrar nessa área tem que ir através de um poço escuro, sendo que era só arrombar a merda da porta da lanchonete que ficava lá no início do estabelecimento e ia ter exatamente o mesmo resultado, mas enfim. Ela é inclusive onde tem uma nova categoria de inimigo que é esse troço aí que fica invisível. Tem esse aqui que é esquisito pra caramba, além do traçado de raio bonito. Pra entrar na merda da casa, a gente tem que investigar o guarda-roupa no canto exato para poder prosseguir. Coisa que só descobri vendo na internet mesmo, porque já tinha investigado o mesmo objeto de bosta 4 vezes, vai se lascar. Quando temos acesso ao local, vemos que a mulher que estava gritando foi completamente mogada pelo caçador que estava lá na torre que novamente quer brigar. E pense num cidadão tanque, precisa de muito tiro para derrubar esse corno. E quando isso acontece, o tal revela que conhece Eve. Daí acontece meio que uma sincronia de mitocôndrias, onde Aya quase ia se transformando naquela forma do Liberate que tem no primeiro jogo, só que o cara não consegue tancar a potência e acaba incinerado. Mesmo assim, ele segue vivo e foge enquanto Aya desmaia. Durante o soninho bom, ela sonha com meio que a versão dela mesma criança amarrada numa maca, parecendo um experimento. Cheiro de Resident Evil. Kyle mira na guria temendo que ela seja agora um deles, eu acho. Mas assim que Aya acorda, consegue usar a mesma habilidade que Eve no primeiro, só que consegue voltar a si mesma antes de torrar o garoto. Depois o cara solta a informação de que Douglas acha que esse tal abrigo é um ninho de mitocôndrias desenvolvidas. E depois de ter a visão do cenário à noite que fica bem mais bonito, vemos que esses cretinos destruíram o carro. O que faz a gente pedir ao Douglas aquela caranga velha que ele dirige. Enquanto o homem vai ajustando a caminhonete, a mulher vai descansando. Seu sonho é novamente sobre essa adulta rebaixada andando por uma instalação. Segundos depois é cercada por cretinos loucos por Durateston. E então, simplesmente, sem necessidade alguma, os desenvolvedores colocaram a mulher tomando banho. Pelo menos com essa cutscene deu pra fazer a thumb do vídeo. O momento de admiração é cortado por conta disso aqui. A terra treme com seus passos. Postes de energia quase caem. Uma coisa que Parasite Eve 2 tem de bom são os designs de chefes, todos aqui são muito bem feitos. Estranhamente, tal criatura possui um tubo em sua boca que o faz cuspir fogo. Mais uma vez, o cachorro prova ser o melhor amigo do homem. O bicho não correu do monstro não. Enquanto Douglas ficava incapacitado de ajudar na luta, Aya começa o combate, tendo que eu pausar o jogo porque senão o arroz ia queimar no fogo. Acabei perdendo pra esse infeliz de primeira vez porque não tinha equipado nenhum item de cura antes e além disso não tinha salvado recentemente, o que me fez voltar lá pra quando pedi a caminhonete. Mas dessa vez foi até que fácil, fiquei nessa parte metralhando a cara do rapazote e foi aí onde o jogo me apresentou uma coisa que vai ter em outros bosses também, fase 2. Essa segunda do gigante não é tão difícil, mas as dos próximos, meu amigo, que jogo maldito. Os faxineiros do universo de Parasite Eve 2 têm a vida no easy, já que todo monstro, mesmo que gigante e derrotado, só vira uma poça de bosta. Só no primeiro é que eles
eles se lascam tendo que limpar a Estátua da Liberdade. Estranhamente, Kyle havia saído da cidade justamente na hora que o monstro atacou. Mas Aya não fica muito intrigada com essa informação, até porque vem uma mais importante depois. Pessoas contaminadas com retrovírus têm um genoma alterado que os fazem carregar genes modificados nas células que são passados para sua descendência, estão juntando com as mitocôndrias desenvolvidas. E como esses vírus têm uma alta taxa de reprodução, é capaz de sofrer uma epidemia global desses troços. Imediatamente, Aya decide ir logo para o abrigo, mas não antes de conversar uma última vez com o Douglas, que se mostra bastante agradecido por ter ajudado ele, tanto que até entrega uma arma especial, a pistola automática com capacidade para 100 balas, meu amigo. E como a gente encontra munição de pistola em caixa que tem carga infinita, é partir pro abraço agora. Pode vir Eve, pode vir tudo. Com certeza, se fosse carro recente, esbagaçar tudo nessa cancela. E é aqui onde mostra o vislumbre do próximo boss que enfrentamos, um cavalo albino, que inesperadamente nem demora muito para enfrentar, ou seja, nesse cenário tem coisa pior. Depois de muita bala, esse infeliz Kyle. Com ele encontramos a arma bucha do Kyle. Seria ele esse monstro? Sem muito tempo para pensar, Aya é surpreendida pelo vagabundo se levantar mais uma vez, e com o olho vermelho ainda, lá ele. De novo, desde a luta contra o pequeno gigante, a M4 tava nos acessórios, mas assim que a munição da pistola acabou, fui tentar puxar ele do bolso e adivinha? Quem foi que achou que seria legal o jogador não poder mexer no inventário em combate? Sem ter aprendido da última vez em salvar sempre nesse jogo, eu quase tive que enfrentar o cavalo albino de novo por causa desse braçudo fino que levava tiro de lança-granada e nem caía. Estranhamente, no meio do QG dos vilões possui uma máquina que a protagonista pode usar os BPs para conseguir armas novas. E ela usa sem problema nenhum. Vai que os caras aqui pensaram que ninguém seria trouxa o suficiente para invadir a base deles e deixou assim mesmo. Por mais que seja caro, essa peça da M4 era a que eu queria. Tem uns inimigos aqui que só tomam dano se a gente usar as habilidades mitocondriais da Aya, que eu só uso para curar. Mas com esse negócio dá para eliminá-los normalmente. Agora não são somente sonhos. Aya já tem uma visão da mesma menina andando pelo local onde ela se encontra agora, com a tal vendo até eu sei lá o que é isso. E diferente do anterior, agora sim o jogo tem a desculpa de colocar o melhor recurso de survival horror, que são as notas. Como esta daqui, onde o cidadão demonstra sua insatisfação por trabalhar nessa merda. O homem chega a dizer até de uma forma bastante poética. A segunda fala sobre um Dr. Bowman se juntando ao experimento com chimpanzés, onde ele demonstra uma obsessão pelo projeto dos soldados modificados, denominados Golems. Tanto que um dia a autora dessa nota diz que o próprio doutor tempos depois se entregou como cobaia para outro projeto, onde injetaram nele vários órgãos artificiais para conseguir sustentar o próprio crescimento. E além disso, ele adquiriu um apetite quase sem fim. E numa vez, enquanto ele reclamava do frio, a autora permitiu que ele saísse da cela por aquecedor. E foi aí onde ela encontrou seu fim. Já na próxima sala a gente encontra esse negócio aqui que quase certeza é o Bowman, já que depois de atacar a doutora ninguém mais conseguiu achar ele. E o miserável tem a audácia de tentar infectar a portadora da mitocôndria mais forte, falando ainda que ela vai morrer em breve. Por conta dessa infecção, quando Aya volta para a sala de descontaminação, o sistema é acionado e ela quase é churrascada. Mas graças à incompetência de quem projetou essa merda, tem uma calha ali do lado de qualquer infectado pode fugir. Mas lá embaixo, meus amiguinhos, tem uma caixa de munição especial de pistolas. Sim, mais um boss. Por conta de ele ter um ataque de sucção e ele tá preso, eu comecei a pensar que esse coitado foi criado justamente para comer lixo. Até agora esse foi o inimigo mais resistente. Eu não sei vocês, mas eu acho muito da hora quando o protagonista de uma história enfrenta um monstro que não é feito para combate, mas ainda assim ele é forte. Tem como ganhar dele na bala, inclusive fazendo isso consegue um item que só descobri para que serve bem depois. Mas aqui eu derrotei o menino com aquela máquina de compactar lixo, onde Aya inclusive fica olhando bem de pertinho, fazendo aquele negócio que os jovens de hoje em dia dizem, farmaura. Quem acaba ajudando a protagonista a escapar do incinerador é nada mais, nada menos que Kyle. Diz que acabou caindo no desfiladeiro que tem lá no começo do abrigo. Por sorte, acabou caindo em cima de um deles e conseguiu sobreviver, não sei como, o roteirista não me conta essas partes. E o cabra atacante já começa dando elogio pra guria. Com um lança-chamas que ele tirou da bunda, Kyle vai ajudando Aya a chegar até o elevador. E pense numa situação desconfortável ter que olhar pra cara de alguém sem nenhum dos dois dizer nada. Ele vai para outro andar fazer uma limpeza e entrega a protagonista
protagonista um cartão de acesso. E em seguida fala duas senhas que Aya vai precisar depois. E são dois nomes que ela conhece muito bem. Quando a mulher fica meio ruinzinha por lembrar do passado, o cara tenta fazer ela não ficar remoendo lembranças e lança essa frase aqui. Que merda, era pra mulher dar um tapa na cara desse corno. E olha só quem aparece aqui. Depois das falas onde o infeliz diz que Aya é uma falha evolutiva, por não ser totalmente virada no mitocôndrio, o Dr. Bowman aparece em pele e osso, porque é só isso que ele tem. Mas que luta paia do caramba, vim atrás de fatos e efeitos, porém encontrei apenas hipérboles e falácias. Muito bucha esse cara. Como que um bicho fino que tá sendo humilhado por um M4 deu trabalho pra essa instalação véia pôde. Pelo menos agora dá pra avançar um pouco mais com o cartão desse bucha. No PC onde se usa as senhas foi onde eu encontrei um puzzle que até agora eu não sei o porquê, uma sequência de letras e números aleatórios pra poder entrar no sistema. Eu odeio puzzle, é tão bom você explorar, conseguir recursos, achar a forma certa de eliminar inimigos determinados e do nada a gameplay é barrada para resolver um enigma que não é divertido, pelo menos pra mim. Vai que algum louco goste desse tipo de negócio. Quase todas as opções nesse PC da era paleolítica não estão funcionando, só a última mesmo. Onde para acessar tem algumas perguntas, não sei porquê, é tipo o cara colocar senha para entrar no aplicativo de um celular que já tem senha. Pelo menos esse é um puzzle legal, porque ele faz o jogador lembrar de alguns acontecimentos na lore, alguns envolvendo um pouco de ciência. A primeira pesquisa é sobre o que é uma NMC, que mostra ser uma forma de vida criada para o plano Neotenia 2. E o que é esse Neotenia 2? É um plano para criar uma nova humanidade a partir da capacidade mutacional das neomitocôndrias. Que bosta! Era tão da hora quando o incidente era sem nenhuma organização por detrás lá no primeiro. E aqui eles poderiam fazer de uma forma diferente. Dava para fazer essa organização criar soldados para eles provocarem conflitos entre nações e assim gerar bastante lucro em guerras vendendo armas. Dava para fazer com que as mitocôndrias fossem usadas em coisas boas como regeneração de pessoas deficientes, mas que acabou tendo quase o mesmo problema do primeiro jogo. Vai da criatividade da pessoa, precisava mesmo fazer esse clichê de merda. Eu vou criar outra humanidade e vice, vai se lascar, velho. Aí ia ver que a amostra que eles coletaram para fazer esse plano de bosta foi dela. Então, se todos os monstros aqui foram feitos a partir da amostra de Aya, eles são seus filhinhos. Cortando esse momento íntimo, Kyle liga pra chamar a mulher de testuda e de novo levantar o astral da menina, que nesse jogo tem uma personalidade lixo. Essa desgramada passou 3 anos enfrentando mitocôndrias e age como se fosse uma recruta. Fica pior ainda lá no final, mas a gente vai ver isso ainda. O que Kyle chama a Aya pra ver nessa sala é esse negócio aqui, são várias mitocôndrias no lugar só, que se sair daqui vai se espalhar pelo mundo inteiro. E eu achando que o Bowman só ia aparecer naquela parte, mas pelo visto algumas outras pessoas também passaram pelo mesmo experimento que ele, e o que não é ruim, que venha mais variedade. Enquanto Aya descia o elevador, mostra este cara, senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, que revela que sabia do que estava acontecendo nesse local, e possui um certo envolvimento nisso, e temendo que o Congresso fique sabendo, ele dá permissão para usar bombas se caso necessário. Kyle não pode mais avançar por ter uma certa barreira mais à frente que vai acabar torrando o infeliz. E após aí enfrentar a combinação de inimigos mais sacana até agora, lá vem de novo um puzzle que existe para bloquear a porta, sendo que era melhor trancar com a chave o cartão de acesso, que inclusive ia fazer o jogador explorar, mas beleza. Lá dentro está um pobre coitado que foi transformado para servir de bateria. Além desse cidadão, é apresentado também outro inimigo que consegue ganhar no quesito esquisitice do cavalo. Não demora nem 10 minutos pra aparecer de novo essa merda. Era só chegar aqui, puxar a alavanca e mover a plataforma, mas não. O jogo precisa esticar um cadinho mais a duração do jogo com um puzzle. Mais um cabeçudo servia como bateria para uma barreira que impedia até mesmo Aya de chegar numa parte da instalação. Só que antes de prosseguir é mostrado que assim que a barreira foi destruída, algum sacana
libertou os golems que vão proporcionar a melhor parte do jogo, já que esses merdas dão muito XP e dinheiros, o que me deu a possibilidade de comprar 96 munições pro lança-granadas. Nem me lembro mais como é ser pobre. E ainda bem que eu comprei esse tanto, porque o próximo boss é este loucão aqui sendo controlado pela menininha. E nos dá muito dano e tem muita vida, só que o lança-granada dá stun lock nele. Isso aqui deveria ser considerado bullying. Caio aparece e fala que a garotinha é responsável por todos esses problemas e ergue a arma, sim, o cara vai dar o pipoco. Mas Aya interfere, retira o capacete dos X-Men e vê que a guria possui o mesmo rosto que ela. Sem qualquer criatividade, os cientistas dessa organização colocaram o nome dela de Eve. E quando Kyle indagou se por algum acaso essa menina é perigosa, Aya diz que consegue sentir o espírito puro, mas que diálogo merda. Faz a mulher falar que precisa dar um voto de confiança, ou que ela pensa que a menina só estava se defendendo até agora. Começou a lacração. Inspirado completamente no mago Davy Jones e sua luta contra o Kinect, ela diz que esse capacete aumenta as ondas cerebrais. Os malvadões donos do lugar usavam ela para controlar as mitocôndrias daqui. Mas com essa informação, criou um problema na própria história do jogo. Eve, sendo um clone da protagonista, consegue controlar os monstros, então o que impede Daya fazer a mesma coisa? Era pra ela passar pela instalação inteira sem problema nenhum. Podia até ter a desculpa de que pra fazer isso tem que ter ondas cerebrais mais fortes. Só que como contraponto disso, dá pra dizer que Eve precisa desse capacete porque ela é uma criança. Já Aya é adulta e ainda com muito mais experiência. Com a barreira de Eve destruída, a organização agora pode tentar capturá-la novamente. Aqui, senhoras e senhores, temos uma parte desse projeto de gente fica andando devagar pelo gás e quase ia perdendo por causa disso. Ela corre na frente e mesmo não usando o capacete, todos os monstros ao redor ficam incapacitados. Aya poderia fazer a mesma coisa, não fez porque ela deve gostar de Souls-like. E olha só quem aparece aqui, sem máscara, mostrando essa cara feia. O número 9 captura Eve e a mantém de refém, por isso que Aya não salva a menina. Ela poderia incinerá-lo, mas vai que dá merda, né? Essa cena é muito mais coerente com o lixo que vai aparecer daqui a pouco, aguardem. Foi aqui onde eu me arrependi amargamente de ter fugido de alguns confrontos, porque assim que você upa as duas habilidades de cada categoria, libera um especial. Aya pega um carro elétrico e depois avança por esses vagabundos que tem um lança-granada que dá o pior status do jogo, onde a mulher para tudo que tá fazendo para respirar um pouquinho. Ela consegue sair da instalação, porém se depara com um exército de golems. Mas assim que a protagonista vai ganhar XP, a cavalaria que a Misty tinha chamado antes chegou. E pela primeira vez nas obras de ficção, o exército foi realmente eficiente para lidar com o problema, e não apanhou igual uma cachorra para fazer uma tensão artificial na história. Novamente, na troca de palavras com o presidente, muda o ângulo da câmera para falar de um tal espião que o governo mandou para esse local. Quem será, né? E sem receber nenhuma informação desse cidadão, eles já decidem bombardear tudo. Calma aí, rapaz, os caras tão precoce demais. Eu sei que tá com pressa porque não pode deixar ninguém saber dos seus envolvimentos, só que fica parecendo muito que o roteirista fez os personagens tomarem essa decisão burra só pra fazer aquele senso de urgência merda que tem em alguns filmes de ação. Por exemplo, quando o personagem vai desativar uma bomba e sempre sobra 2 ou 3 segundos. Os soldados fizeram uma busca na instalação e não encontraram a garota, mas só não procuraram em um local específico onde só Aya pode ir lá. E antes de entrar novamente, olha só quem está entre nós. Rupert, que chega aqui para entregar finalmente a Magnum, a melhor arma depois da MG42, que infelizmente não tem nesse jogo, mas deveria. Sem nem sequer ter explorado melhor o acampamento, entrei no abrigo sem conversar com um soldado que venderia algumas coisas necessárias. Muita burrice. E aqui, senhoras e senhores, chegamos numa das piores cenas de videogame que eu já vi na minha vida. Quem sabe até essa é a pior do PlayStation 1. Sabe quando uma pessoa começa a escrever uma história? Esse personagem vai ser assim, vai acontecer esse problema, e pai, não sei o que. Só que chegam numa parte bem avançada na história e na cabeça do autor tem tipo um mapa de ações que tem que acontecer, mas algumas informações que vieram antes faz esse acontecimento necessário ser uma bosta. É isso que ocorre aqui. Aya Brea, a única pessoa viva até onde se sabe que tem contato direto com
com os órgãos da mulher do cientista que deu start na mutação das mitocôndrias. Ela que consegue incinerar qualquer pessoa, e como mostrou no combate com o número 9 lá no deserto, ainda que seres que foram feitos a partir da amostra dela, que lembrando, as mitocôndrias da Aya dão força para repelir outras mitocôndrias, ela tem superioridade e consegue mesmo assim incinerar. É tratada como se fosse uma recruta e age como se fosse uma nessa merda. Quando Kyle aponta a arma pra ela, essa infeliz fica toda, ah não, não pode ser, sendo que era pra ela dar risada, porque você tem regeneração, sua vagabunda, e é tão forte que ela nem envelhece. E voltando para um acontecimento do passado, a primeira cena do jogo anterior é Aya presenciando pela primeira vez pessoas sendo carbonizadas até a morte, incluindo o próprio namorado, e ao invés de ficar choramingando, ai minha vida, ela puxou a arma e avançou para resolver a situação. Já aqui, depois de 3 anos de experiência lidando com mitocôndrias, essa carniça fica, oh não, homem que eu conheci agora há pouco, como você não pode ser confiável, vai se lascar. E é verdade, nem a própria organização se importa com a Aya, sendo que ela sozinha pode fazer o que eles querem há anos. E pior, ela é a maior ameaça que eles têm, uma reação plausível do número 9, muito diferente de ficar dando risadinha na frente dela, era pra ser mais ou menos assim. A Aya tá vindo, velho. Ela tá vindo atrás da menina, velho. Deixa a refém aí, velho. Se ela chegar perto, ameaça a Eve, velho. Não, ele fala como se fosse qualquer um. Que cena de merda. Talvez eu esteja superestimando demais essa praga ruim. Mas tô nem aí. Vai pra merda a história desse jogo. Que se dane esse lixo. E pra completar a amálgama de desgraça, depois que Kyle revela ser do bem, chega finalmente o bombardeio do governo. Mas aqui é os Estados Unidos versão passa-fome. Porque não destruiu nem 20% da instalação, tendo que a gente enfrentar aquele monte de mitocôndria que tava no casulo, que se transformou nesse bicho gordo, que eu não consegui ganhar e tive que começar o jogo tudo de novo porque eu quis, já que distribuiu o XP errado nas habilidades, gastei um monte de dinheiro à toa, cheguei aqui quase sem nenhum item de cura, tá um lixo. Foi depois que eu percebi que se você apertar o triângulo dá pra ver as informações completas do item, coisa que é muito bom pra escolher principalmente o colete, já que uns têm habilidades únicas. E foi também onde descobri itens que te dão bônus se caso deixar equipados nos acessórios, como por exemplo a água benta que diminui de 20 a 25% do dano recebido. Enfim, já demorou demais e com certeza esse jogo é pior que o anterior, não tem nem comparação. Agora eu vou ver o terceiro, aquele ali cheira a fezes.